Olá, eu sou Demetrios Borges, Head de Marketing da Simples Feito e tenho mais de 20 anos de experiência no setor da construção civil. Eu estou aqui para te ajudar com os fundamentos de marketing para a construção civil, porque embora pareça que marketing é marketing, no caso da construção civil, a gente tem algumas particularidades. A primeira é o tipo de cliente. Basicamente, nós temos dois tipos de clientes. Um é o cliente da compra frequente, que ele trabalha numa construtora ou ele trabalha numa grande empresa e gere uma expansão onde são contratados serviços de construção para ampliação de fábricas, para construção de novas fábricas ou mesmo manutenção das fábricas atuais. Isso é muito comum. Então é muito importante que você entenda que essa pessoa ela é parte de um conjunto de pessoas que ajudam na tomada de decisão. Então você precisa de identificar rapidamente quem é a pessoa que mais influencia no processo de decisão de compra. Essa pessoa deve ser aquela em que você vai gastar mais o seu tempo, talvez você não vai conseguir ter tantos contatos com ela, mas você precisa criar estratégias para construir na cabeça dela a autoridade, para que você consiga mostrar para essa pessoa que você tem valor a oferecer, ela só paga pelo valor que ela percebe, não adianta você falar que você é muito bom, mas ela só paga por aquilo que ela percebe. E se ela consegue associar a tomada de decisão dela de comprar de você um baixo risco. Então, quando ela vai comprar, ela compara o risco, o valor percebido com o risco associado a tomar a decisão de comprar de você. O segundo tipo de cliente é aquele cliente que compra eventualmente, mas ele é a maior parte do mercado. Então, é muito importante entender que esses clientes, eles têm um alto valor em jogo e a entrega do que eles estão adquirindo só acontece após eles submeterem a um contrato, onde eles assumem compromisso por um determinado bem a ser entregue. E muitas vezes, eles não acreditam que no futuro eles conseguem reverter qualquer problema que tenha na entrega daquilo que eles desejavam. Então eles precisam também de ter segurança, reconhecer a sua autoridade para que eles enxerguem muito valor e baixo risco em comprar de você. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que as pessoas elas vivem no mundo real, mas elas cada vez mais passam mais tempo no mundo virtual, no mundo digital. Então as suas estratégias elas precisam de conciliar o mundo real com o mundo digital. É muito importante que você consiga estabelecer relacionamento com as pessoas através do mundo digital. E dependendo de como você construa autoridade nelas, elas podem até não necessitar de um contato presencial. É um número menor de casos, mas esses casos estão se tornando cada vez mais significativos, mais representativos. Então você precisa entender essa tendência de mercado. E no caso dela estar pronta e precisar de um contato pessoal, que a maior parte das vezes você deve direcionar para isso, você também esteja pronto para dar continuidade naquele contato ali, sem ela precisar de contar toda a história dela. Então é muito importante que todos os contatos, pontos de contatos na jornada do cliente, eles estejam devidamente registrados no CRM, para quando você receber, você já saber a partir de que ponto você deve evoluir, para a pessoa não precisar de a todo momento ficar repetindo o mesmo tipo de informação e você possa dedicar tempo a construir na cabeça dessa pessoa uma experiência confortante. Assim, ela vai compreender também que ao comprar de você vai ser a mesma experiência. Durante a obra também vai ser algo muito bem planejado e estruturado. O terceiro aspecto muito importante é você precisar de entender que tanto você tem que construir autoridade na cabeça da pessoa, como você precisa de gerar leads de sucesso. Para gerar leads de sucesso, você precisa de ter um funil de marketing, onde diversas ações são disparadas automaticamente através de automação. E essa automação faz com que mantenha o cliente em contato e vai esquentando, municiando esse cliente com as informações que ele precisa para avançar mais uma etapa no funil de vendas. Então, basicamente, a gente compreende que existem dois funis, um funil de marketing e o funil de venda propriamente dito. Essa questão da construção da autoridade, o funil de marketing e o funil de vendas, nós vamos explicar um pouquinho adiante. Então agora vamos fazer uma definição do que é marketing. O marketing, conforme ele foi sistematizado e estruturado
na década de 60 por Philip Kotler. Ele se baseia em 4 pilares. O primeiro pilar é o produto, que no nosso caso pode ser um produto, caso do imóvel finalizado, um imóvel pronto, onde o cliente sabe exatamente o que ele está adquirindo, ou um serviço, uma solução que ele vai contratar, seja para construir uma piscina, uma área de lazer, a sua própria casa, uma fábrica, uma expansão de fábrica, um galpão, qualquer uma dessas coisas. Então, tudo isso se encaixa no pilar produto, que a gente deve entender como solução. Porque essa questão de ser produto é por causa dos 4 P's do marketing: produto, preço, praça e promoção. Nós vamos falar de todos eles aqui. Então, esse é o produto. O produto tem que ser desenvolvido de acordo com o seu cliente. A sua solução, como você oferece a sua solução, ela tem que ressoar, ela tem que bater fundo no coração daquelas pessoas que você entende como o seu cliente ideal, o seu perfil de cliente ideal, como esse cara é. Então, esse produto, essa solução, ela precisa, quando você explica, bater fundo no coração dele para que você conquiste o coração e a mente. Essa definição, ela também vai te ajudar a conseguir ter pessoas no seu radar, que eles vão entrar através da parte de promoção, lá de comunicação, seja em redes sociais, seja através de motor de busca, de visitas a site, todas essas coisas. Porque se você não tem um produto muito bem definido e ele não tem um foco muito claro em que tipo de cliente você quer, você pode acabar atraindo curiosos. E aí, esses curiosos, na hora que você vai definir a sua estratégia, pode fazer com que você precise investir mais para ter leads quentes, leads qualificados, ou que você gaste energia sua e da sua equipe com pessoas que não estão tão interessadas, não são o seu perfil de cliente. Então é muito importante que você não só defina, mas que você comunique muito bem. O segundo P, e o segundo pilar, conforme a gente iniciou, é o preço. O preço ele vai ser tão maior quanto maior for o valor percebido pelo cliente. A sua solução, o seu produto, ele pode ser muito importante, mas você precisa de pegar esse cliente e explicar para que ele consiga perceber o valor. Então, tem diversas construtoras, incorporadoras, imobiliárias oferecendo produtos no mercado. E eles, no final, são tantos que causam uma confusão mental na cabeça do cliente. Então, se você não destacar quais são os valores do seu produto, para que ele perceba esses valores e valorize mais, e com isso ele vai pagar mais, o cliente paga pelo valor. Então, é muito importante que você destaque isso na cabeça dele. E, de outro lado, se ele percebe que tem um risco de comprar de você e fazer um mau negócio, e de não receber o que ele quer, de ter atraso, de uma série de coisas, ele pode não tomar decisão também. Então você precisa de tanto definir valor, fazer com que ele perceba o seu valor e com que ele também não perceba risco, que ele perceba em você capacidade para executar aquilo ali. Isso é também construído lá no pilar de promoção, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Quando você cria autoridade, você transmite provas sociais para que esse cliente perceba valor na sua empresa, valor no seu produto e também não perceba risco e não tenha receio de tomar a decisão de comprar de você. Tá bom? O terceiro pilar é a praça. No nosso caso, é a distribuição, que é aonde a obra é executada. Se é uma obra de reforma e ela vai acontecer dentro da casa do cliente, é muito importante que ele entenda que você vai trazer um mínimo de desconforto para o dia a dia dele. Se essa obra vai ser uma obra realizada à distância em relação ao cliente, ele vai ter trabalho para visitá-la diariamente, é muito importante também que você forneça para esse cliente informações de como está o andamento dessa obra, se está em dia, se não está em dia, para que ele consiga, embora a distribuição seja a distância em relação a ele, mas que ele enxergue que você vai municiá-los com todas as informações possíveis para que ele saiba se tudo está andando de acordo com aquilo que foi contratado e de acordo com o que é o desejo dele. O quarto produto é a promoção. A promoção envolve tudo que tem em relação à construção de autoridade, que ajuda em relação à sua marca, à sua empresa, a destacar o valor percebido
e reduzir o risco associado a comprar de você. Ele também vai ajudar com que clientes entrem no seu radar para que você municie esses clientes de forma que eles evoluam em relação à etapa que eles estão no funil de marketing ou no funil de vendas. Nós vamos falar um pouco mais detalhadamente disso quando a gente falar do nosso método de trabalho. Então, quando esses clientes eles entram visitando o seu site, visitando o seu perfil no Instagram, visitando o seu canal no YouTube, fazendo qualquer uma dessas coisas, eles começam a receber conteúdo. Por quê? Porque a gente acaba instalando no computador deles uma coisa que chama cookie. Possivelmente você aprova aí diariamente ou semanalmente cookies. Quando você entra no novo site, o site fala lá, ó, aceitar todos os cookies, não aceitar todos os cookies, essa coisa toda. Isso é o quê? Isso é o traqueamento. A partir desse momento, nós sabemos em que etapa você está, quais as páginas que você visitou, quais as redes sociais que você visitou, e isso faz com que a gente consiga te municiar com as informações que vão alterar o seu nível de consciência. Desde que você ainda não entende bem o desafio que você tem pela frente, até o momento que você sabe o desafio que você tem pela frente, quais são as opções para te convencer que nós somos a melhor opção para esse cliente. É muito importante que a gente tenha estratégias que vão construir autoridade e táticas que vão municiar o cliente com as informações corretas para que ele altere o nível de consciência dele e também evolua no funil. Agora vamos falar um pouco sobre marketing omnichannel. O marketing omnichannel é aquele que nós conciliamos as ações do marketing tradicional, ou seja, aquelas que acontecem no mundo real, no mundo físico, com as ações que a gente realiza do marketing digital, no mundo virtual. É muito importante com que a jornada do cliente seja algo simples, suave, sem muita dor de cabeça, sem muito desgaste, não sendo burocrática. Para isso, é muito importante com que você reconheça que o cliente pode entrar tanto através do mundo físico, vendo uma placa de obra e fazendo uma ligação para você, ele visitando um stand, ele lendo um artigo técnico que você publicou junto com algum parceiro ou sozinho, que ele tenha percebido, que ele tenha visto a sua empresa numa publicação de arquitetura e entre em contato com você. Então tudo isso é muito importante. Para quê? Para que você concilie, se ele está entrando através do mundo físico ou do mundo digital, visita redes sociais, visitas a canal de YouTube, visitas a site, para que você não tenha 2, 3, 4, 5 clientes e que na verdade são a mesma pessoa. Isso gera muito trabalho, muito desgosto. Às vezes a pessoa está, sabe, assinando um contrato com você e você está enviando para ela comunicação como se ela ainda não tivesse nem tomado conhecimento de você, que ela nem soubesse quem você é. Isso quebra um pouco o profissionalismo que você passa para ela. Então é muito importante que você consiga ter uma automação e um CRM que reconheçam que esse cliente, independente se ele te viu num artigo de uma revista de marketing, ou se ele viu uma placa de obra e nos ligou, ou se ele entrou numa rede social e fez um comentário, é muito importante que a gente, bem no início, consiga identificar isso e transforme em apenas um cliente. Então tem diversas formas disso acontecer. É lógico, assim, a gente não pode cercar 100%, mas a gente deve evitar o máximo. Então a gente precisa ser proativo nesse processo. E que a gente também forneça informações para esse cliente, dependendo de onde ele está entrando. Isso pode sinalizar para a gente que tipo de cliente é esse e como a gente pode construir na cabeça dele autoridade e valor e reduzir risco. Esse é basicamente o nosso trabalho de precificação. O preço, ele é um resultado e ele vai estar dentro de uma moldura. Pensa num quadro, ele vai se encaixar dentro de uma moldura, que na base você tem o risco, no topo você tem o valor. Então, na base você tem o custo, no topo você tem o valor percebido pelo cliente, ou seja, que você consegue transmitir ao cliente e ele acaba percebendo. Normalmente ele deve ficar entre esses dois limites, acima do custo e ele é limitado pelo valor percebido. Se você tentar precificar acima do valor percebido para o cliente, possivelmente você vai ter um insucesso e as suas taxas de conversão vão ser baixíssimas.
E ele tem outros dois elementos que ajudam muito a transformar e fazer com que ele pague um valor mais alto. Um é a autoridade. Quanto maior a autoridade, maior é o seu valor, porque tem o valor do produto e tem o valor da empresa. Se você olha um produto e esse produto não tem marca, mas depois você olha esse mesmo produto e ele tem uma marca que você valoriza, você talvez dê mais valor ao produto com a marca do que o produto sem a marca. Então a autoridade é muito importante para que você consiga expandir ainda mais o valor percebido. E de outro lado, aquilo que a gente falou inicialmente, o risco. Quanto maior o risco que ele perceber em relação à sua empresa, menor vai ser a vontade dele de te pagar um preço maior. Então você precisa de mitigar esse risco através da autoridade que você tem, de provas sociais, de casos de sucesso que você apresenta, de tudo isso. Então é muito importante que você tenha consciência de que o risco é um elemento chave na hora de precificar. Então você precisa de reduzir ao máximo o risco para que ele esteja disposto a pagar todo o valor que você transmite. Agora, nós vamos falar do método MENTA. Sabe o que é o método MENTA? A gente divide o marketing em duas alavancas. O marketing estratégico, que ele é baseado na definição do seu posicionamento, dos seus diferenciais e da sua proposta única de valor. Então, nós temos um conjunto de ações para que as pessoas recebam informações e elas comecem a formar a imagem que elas têm na cabeça em relação à sua empresa, à nossa empresa. Com isso, ela vai começar a valorizar. Nós vamos ter uma ação direta para que ela comece a valorizar. Nós já estamos trabalhando o preço lá na frente. Isso vai fazer também com que ela se identifique com a sua empresa, ou seja, se ela consegue perceber valor na sua proposta, ela vai começar a te acompanhar. E isso faz com que ela entre no radar. Ela vai entrar no primeiro de dois funis que a gente define a nossa estratégia. O primeiro funil é o funil de marketing. E depois nós temos um funil de vendas. O funil de marketing, quando a pessoa entra, a gente chama de prospect. Uma palavra um pouco complicada, mas é aquela pessoa que ainda não teve contato com a gente. É a primeira vez que ela está tendo um contato. E o nosso trabalho é transformá-la em lead. Então a gente precisa de ir trabalhando a cabeça dela para que ela vá evoluindo no funil de marketing até tornar um lead, ou seja, nós tenhamos o nome dela, uma forma de contato. Isso é o que define uma pessoa como lead, é a diferença para prospect. Quando ela é prospect, você não sabe nada dela, a não ser às vezes que ela visitou uma página sua, que ela visitou uma rede social. Isso já é importante, a gente, através da estratégia de traqueamento que eu falei lá atrás, a gente vai começar a municiar essa pessoa com as informações para que ela se transforme num lead. Isso a gente faz através de automações, para não ocupar a sua equipe de vendas e fazer com que a sua equipe de vendas realmente se dedique a leads quentes, qualificados, aqueles que conseguem gerar venda. A automação, normalmente, é um custo muito menor mesmo, em relação a você ter uma equipe de venda dedicada a aquecer esses contatos. Sabe aquele negócio de você, às vezes, entrar numa loja e você não quer falar com o vendedor? Você quer fazer a sua cabeça antes de falar com o vendedor? É a mesma coisa que acontece no mundo digital. Nesse momento, às vezes, a pessoa não quer falar com o vendedor, e falar com o vendedor só vai trazer desconforto para ela, porque ela ainda não sabe o que ela está buscando. Então, ela entra no funil de marketing como prospect e o nosso objetivo é chegar lá na frente com uma pessoa com nome e com uma forma de contato, ela sim se tornando um lead. No segundo momento, quando ela é um lead, ela entra no nosso funil de vendas automaticamente. E aí nós temos duas formas de trabalhar. A primeira, quando ela entra, ela sempre vai entrar e vai ser atendida por um vendedor humano e que vai começar contatos com ela remotamente, através de e-mail, através do WhatsApp, através de ligação. Vai depender muito aí de que tipo de lead que a gente conquistou naquele momento. E aí ela começa a personalizar a mensagem àquele cliente. Na etapa anterior, no funil anterior, a gente estava enviando mensagens que correspondiam à etapa que a pessoa estava, o nível de consciência que ela tinha, para que ela avançasse. Mas eram mensagens mais genéricas, que a gente chama de topo de funil. Agora, as mensagens começam a ser mais personalizadas à medida que a nossa equipe de vendas, ela sabe exatamente
com quem ela está lidando. Então ela consegue ajustar muito bem. Então a gente começa da forma remota, a municiar essa pessoa com informações mais objetivas e, em alguns casos, a gente começa até a perceber que a pessoa está tão quente que nem precisa de um contato presencial. Ela está pronta para comprar. E aí, essa pessoa é treinada para enviar exatamente ela para comprar diretamente via online. Já aconteceu no Brasil vendas que são feitas através de assistentes de inteligência artificial. Então você imagina o nível de sofisticação que nós estamos chegando, tanto na personalização, quanto no amadurecimento do cliente em relação ao mercado da construção civil, ao mercado imobiliário. É muito importante que a gente esteja pronto a atender, porque a gente pode perder essa venda só porque o cara não queria uma venda pessoal, ele queria uma venda automática, uma venda online. E a gente, qual que é o problema? A gente vai fazer essa venda e depois a gente vai gerir. Nós vamos falar um pouquinho adiante como gerir a expectativa desse cliente. Mas, na maior parte das vezes, embora as vendas online já sejam um percentual significativo, mas agora, se a gente percebe que ela está num nível de aquecimento tão grande, a gente traz essa pessoa para um contato presencial, seja num stand, seja num escritório, seja numa videochamada, que já ajuda muito, mas a gente precisa olho no olho. E aí quem vai realizar essa venda é exatamente um vendedor treinado para fazer vendas presenciais. O objetivo dele é criar uma conexão com que a gente consiga fazer essa pessoa sair da possibilidade de compra virar uma compra. Os níveis de consciência vão lá desde o momento que a pessoa não sabe ainda que ela tem um desafio, até o momento que não só ela conhece alternativas para superar aquele desafio, para conseguir atingir o objetivo que ela tem, mas que ela nos considera a melhor solução. Então, esse momento é o momento que entra a venda pessoal. É quando nós vamos tirar a pessoa de nos considerar uma alternativa para nós virarmos a principal alternativa, a resposta à pergunta dela, a resposta à dúvida que ela tinha aonde comprar. Então é muito importante com que a gente consiga isso. Então, assim, de forma geral, esse é o método Menta, que ele começa com o marketing estratégico e depois ele passa para o marketing tático, aonde nós temos um funil de marketing, um funil de vendas. E, finalmente, a gente tem a parte do pós-venda. Muito importante a gente entender, aquilo que a gente falou lá no início do vídeo, são compras eventuais, na maior parte das vezes, e o cliente assume um compromisso significativo, grande, para alguma coisa que ele só vai receber adiante. Então, após o momento que ele assina, que é tudo emoção, ele começa a ter aquela dúvida se ele realmente vai receber. À medida que passa tempo em relação ao momento da assinatura e ele começa a despender dinheiro, começa a gastar, começa a pagar, o sonho ele fica encoberto pela realidade. E se a gente não gerencia as expectativas e não tem um fluxo de informações que seja claro, estruturado, que continue demonstrando o nosso profissionalismo, não é só que depois que o cara assinou o contrato a gente deixa ele para lá. Não, a gente precisa continuar da mesma forma, porque esse cara, possivelmente na hora dele receber o imóvel, se a gente não cuidou bem dele, ele vai começar a questionar uma série de coisas e isso vai custar financeiramente. Além do que a gente não vai conseguir fidelizar e não vai conseguir indicações dele, que é tão importante para que a gente consiga reduzir o nosso custo de captação de clientes, que é o famoso CAC. E o nosso investimento de marketing nunca vai ser otimizado como poderia se a gente não buscar indicações deste cliente. É muito importante que não só a gente reconheça a necessidade de gerenciar as expectativas, como também a gente tenha consciência daquilo que a gente chama de arrependimento pós-compra. Ou seja, é quando a parte emocional, a parte do sonho, ela ficou um pouco encoberta pela realidade, que é começar a pagar, e o cliente não consegue se sentir seguro nesse momento. Isso faz com que ele comece a se arrepender. Ele pode não querer cancelar a compra, mas ele pode custar muito quando a gente vai entregar a obra, quando a gente vai entregar o apartamento. Porque ele começa a ter, sabe, ele de certa forma gerou um sentimento nele, que ele fala assim, deixa na hora de receber a obra, você vai ver se eu não vou descontar tudo isso que eu estou passando aqui. E ele começa a solicitar determinadas coisas que custa para a gente atender, sem necessidade. Então, esse é o método Menta. É um método que nós trabalhamos, que nós desenvolvemos na Simples Feito, e é a forma de otimizar investimento e aumentar a taxa de conversão. Comprovado,
com sucesso garantido. Agora eu quero te pedir, se você ainda não fez, para se inscrever no nosso canal. A gente tem aqui uma quantidade enorme de vídeos para te ajudar a se destacar e vender mais no mercado da construção civil. Eu tenho 20 anos de experiência, vou colocar todos esses 20 anos neste canal. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Constru Marketing e Vendas. Tá bom? Te aguardo na próxima, semana que vem tem mais.